Nosso Lar segundo o Espiritismo, um projeto do Kardec Tube. Nós estamos no avançado da introdução desse projeto. Estamos tratando de um assunto muito importante nas obras de Kardec, que é a relação nossa de espíritos imperfeitos encarnados com os espíritos bons, os espíritos superiores, os anjos de guarda, os guias espirituais. Esse nosso estudo teve como intuito mostrar como o Espiritismo vê essa questão dessa relação, mostrando que todos nós temos espíritos superiores que nos guiam, que nos auxiliam, que eles sempre vão nos auxiliar, mas que esse auxílio não impede que a gente sofra as consequências das nossas escolhas, não impede que a gente passe pelas provas que a gente tem que passar, e não impede, inclusive, que a gente seja enganado por espíritos mistificadores, inferiores, fascinadores. Aqui falando mais restritamente dos médiuns, a gente tem mostrado textos em que deixam claro que mesmo que o médium seja uma pessoa boa, devotada a uma causa nobre, mesmo que o médium seja alguém que tenha uma missão, ele tem um auxílio dos bons espíritos também, mas da mesma maneira, isso não impede que no exercício da sua mediunidade ele não possa receber comunicações ruins e até mesmo ser enganado, obsediado, fascinado. É muito importante que a gente entenda isso, já que isso tem uma ligação com o nosso projeto. Como a gente se propõe a avaliar criticamente a obra do Espírito André Luiz, a obra Nosso Lar, muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo do movimento espírita, elas alegam que a gente está errado ao discordar de André Luiz, porque André Luiz ditou a sua obra através de um médium muito bom, missionário, caridoso, e que, portanto, na lógica falsa dessas pessoas, o médium não receberia comunicações apócrifas, com informações falsas e contraditórias, que prejudicariam a doutrina espírita. Ora, é exatamente o que a gente está tentando mostrar nessa parte do nosso projeto. Mostrando que, mesmo que o médium fosse essa alma caridosa, esse missionário, ele poderia sim ser enganado, receber comunicações com conteúdo falso, ser fascinado por algum espírito mistificador, que é exatamente o que esse projeto vai mostrar, comparando o conteúdo da obra e o comportamento desse espírito que ditou a obra com os textos de Kardec, deixando muito claro que o médium Chico Xavier recebeu sim uma obra e várias obras através desse espírito com conteúdo falso, mostrando no contexto do comportamento, das ideias, nas respostas desse espírito, que se tratava não só de um espírito que estava enganado, inferior, mas um espírito pseudo-sábio, fascinador, que procurou dominar o médium, enganar o médium com informações falsas. O que é o que a gente vai procurar mostrar analisando esta obra. Mas a gente encerra hoje esse assunto tentando deixar claro com os textos que a gente mostrou nessa etapa da introdução esta verdade, de que mesmo que o médium seja uma boa alma caridosa, ele está sujeito a ser enganado.
E, portanto, a gente não pode abrir mão da análise crítica severa do conteúdo daquilo que um médium recebe. A gente vai encerrar essa fase, porque a gente entende que esses poucos textos já deixam isso muito claro, com um último texto que está na Revista Espírita de agosto de 1863, intitulada Perguntas e Problemas. O assunto é mistificações. Diz Kardec, então, nesse seu artigo da revista, abre aspas, uma carta de Locarno contém a seguinte passagem. Para mim, a dúvida seria impossível, pois tenho uma filha muito boa médium e meu próprio filho que escreve. Mas, ele recebeu tão cruéis mistificações que seu desânimo contagiou-me um pouco, sem contudo perturbar a nossa crença tão pura e consoladora, malgrado os pesares que experimentamos quando nos vemos enganados por respostas decepcionantes. Por que então Deus permite que os bem-intencionados sejam assim enganados pelos que deveriam esclarecê-los? Vejam que interessante o contexto que esse autor diz na carta e a pergunta que ele abre, muito importante e ligada ao assunto que a gente está tratando. Então, eles creem no Espiritismo e ele tem na própria família 2 filhos que são médiums, mas ele conta que esse filho recebeu mistificações. Esse filho foi enganado por espíritos. E foi uma enganação, uma mistificação tão marcante, tão forte, tão cruel, que isso deixou ele, esse médium, esse filho, desanimado, mexido. E acabou também mexendo com o pai. Eles não chegaram a deixar de acreditar e seguir as ideias espíritas, mas eles ficaram decepcionados, tristes, mexidos. E ele deixa o mais claro ainda o motivo disso com a pergunta que ele faz aqui no final dessa nossa imagem. Porque, afinal de contas, eram pessoas bem intencionadas e foram cruelmente enganadas pelos espíritos. E esse é o questionamento que ele deixa. Por que Deus permite que os bem intencionados sejam enganados? Ora, é exatamente o que a gente está tratando nesses últimos vídeos. Vejam que o médium bem intencionado ser enganado é um fato. A questão é entender por quê. Mas então aquelas pessoas que acham que o médium bem intencionado não será enganado, elas estão erradas, porque há fatos que demonstram isso. Como esse exemplo desta carta. Agora a questão é a gente entender por que isso acontece. Uma vez que isso é um fato, isso acontece. Vamos ver agora a resposta para essa questão. Segue o mesmo texto, abre aspas. Resposta. Derramando-se o mundo corpóreo pela morte no mundo espírita e o mundo espírita derramando-se no mundo corpóreo pela encarnação, daí resulta que a população normal do espaço que rodeia a Terra é composta de espíritos provenientes da humanidade terrena, sendo esta humanidade uma das mais imperfeitas, não pode dar senão produtos imperfeitos. Eis a razão por que em torno dela pululam os maus espíritos. Pela mesma razão, nos mundos mais adiantados, onde o bem reina sem partilha, só há bons espíritos. Admitindo isto, compreender-se-á que a intromissão tão frequente dos maus espíritos nas relações mediúnicas é inerente à inferioridade do nosso globo.
Aqui corre-se o risco de ser vítima dos espíritos enganadores, como num país de ladrões o de ser roubado. Então, olha que interessante a resposta, que nós vamos agora entender por que pessoas, médiuns bem intencionados, são enganados pelos espíritos mistificadores. A resposta inicia mostrando que o mundo corporal e o mundo espiritual, que se interligam, que estão mergulhados um no outro, são compostos em sua maioria, aqui nesse nosso planeta, por espíritos muito imperfeitos, em sua grande maioria. Então a Terra é dominada pela maioria de espíritos imperfeitos, que têm o desejo do mal, que têm o desequilíbrio das paixões, das emoções, das ações, que têm ignorâncias, pouco conhecimento das coisas. Isso se constitui a maioria e forma a característica do nosso planeta. Esse planeta de provas, expiações, esse planeta inferior. Então nós estamos, tanto entre os encarnados quanto os desencarnados, povoados e unidos numa maioria de espíritos imperfeitos. Aí ele mostra, ele dá exemplo, mundos mais adiantados, onde só reina o bem, é o contrário. Não há espíritos imperfeitos, há só espíritos bons. Então, como nós somos imperfeitos enquanto humanidade encarnada e temos muitos espíritos imperfeitos ao nosso redor, é evidente que vai haver uma influência, uma intromissão desses espíritos imperfeitos, desses espíritos maus nas comunicações. É uma consequência lógica e justa. Nós somos imperfeitos, logo nós atraímos espíritos imperfeitos. Mesmo sendo imperfeitos, nós podemos ter boas intenções, mas o espírito imperfeito, mesmo tendo boa intenção, está sempre sujeito em algum momento em ser enganado. Ele só deixa de correr o risco de ser enganado quando ele deixa de ser espírito imperfeito. Mas até lá ele sempre corre o risco. Ora, o médium é também, os médiums são também espíritos imperfeitos encarnados, e por isso que ao se relacionar com os espíritos, eles correm o risco de ser influenciados e enganados, e por isso acontece, mesmo que tenham boas intenções. Aqui está um ponto essencial que a gente tem que entender. O espírito imperfeito pode ter bons sentimentos, pode ter algumas virtudes, pode ter boa intenção, pode praticar caridade. Mas isso não o transforma de imediato num espírito bom, num espírito superior. Então ele é uma mistura de qualidades e defeitos. Então, mesmo que a gente tenha boas intenções, a gente comete enganos e também é enganado. Também quebra a cara, também ainda sofre, mesmo que a gente passe muitas vezes a maioria do tempo equilibrado, praticando boas ações. Basta que a gente se observe as pessoas no mundo. A gente tem boas intenções, a gente tem boas qualidades, a gente quer fazer o bem, mas a gente tem momentos de desequilíbrio. Esses momentos de desequilíbrio já demonstram que nós ainda somos imperfeitos e já nos colocam na possibilidade de a gente ser enganado e influenciado pelos maus espíritos. Então é por isso que mesmo bem intencionado não vai bastar. Porque a gente não é só bem intencionado. Se a gente fosse só bem intencionado, a gente seria espírito superior e aí não seria enganado. Não sofreria essa mistificação. Não atrairia os maus espíritos. Mas é que a gente é bem intencionado e também com características, imperfeições, vícios, ignorâncias, preconceitos. Então nota como é simples de entender. Então o jeito de fugir disso é, apesar da nossa boa intenção, a gente tem que usar a razão,
a gente tem que analisar, a gente tem que pedir ajuda dos bons. Porque é óbvio que os bons podem nos ajudar, podem, à distância, ou mesmo aqui nesse mundo inferior, estar presente e nos ajudar. Então não é que exista um desequilíbrio de forças que Deus nos deixa à mercê dos maus. Não, não é isso. Tanto que todos nós temos um espírito superior que é o nosso anjo guardião. Só que nós temos imperfeições que nos fazem nem sempre conseguir ficar sintonizados só com os bons espíritos. E por isso que há momentos que, mesmo bem intencionados, a gente vai ser enganado. Por isso que a gente não pode abrir mão da análise das mensagens e do uso da razão para analisar as mensagens. Veja, é simples. A gente não pode colocar nas costas de nenhum médium uma infabilidade, como se eles não pudessem ser enganados, porque isso na Terra não vai acontecer. A gente vai ter sempre que ficar de olho aberto e vai acontecer de a gente ser enganado. Só que a gente diminui o dano porque a gente mantém, a gente segue as orientações kardecianas de sempre avaliar as mensagens. Vejam como é simples de entender, mas vai seguir a resposta, abre aspas. Não se poderia também perguntar por que Deus permite que pessoas honestas sejam despojadas por ladrões, vítimas da malevolência, expostas a toda sorte de misérias? Perguntai antes por que estais na terra, e vos será respondido que é porque não merecestes um lugar melhor, salvo os espíritos que aqui estão em missão. É preciso, pois, sofrer-lhe as consequências e fazer esforços para dele sair o mais cedo possível. Enquanto se espera, é necessário esforçar-se para se preservar dos assaltos dos maus espíritos, o que só se consegue fechando-lhes todas as entradas que lhes poderiam dar acesso à nossa alma. A eles se impondo pela superioridade moral, pela coragem, pela perseverança e por uma fé inquebrantável na proteção de Deus e dos bons espíritos. E no futuro, que é tudo ao passo que o presente nada é. Mas como ninguém é perfeito na Terra, ninguém se pode gabar sem orgulho de estar ao abrigo de suas malícias de maneira absoluta. Percebam que aqui, de uma maneira muito sábia, a pergunta é estendida. Se lá na carta aquele pai tinha perguntado por que os médios bem intencionados são enganados por espíritos mistificadores, por que Deus permite? Aqui quem está respondendo amplia a pergunta. Bom, poderia também se perguntar por que no mundo pessoas honestas são enganadas, são roubadas, às vezes são assassinadas, são vítimas da malevolência, por que pessoas boas são levadas à miséria, por que pessoas boas sofrem. É exatamente isso que a gente tem que entender que os espíritos nos ensinam. Ora, a gente sofre porque a gente ainda é espírito imperfeito. E sendo espírito imperfeito, a gente encarna no mundo onde ainda há o mal. E encarnando no mundo onde ainda há o mal, e esse mal é maioria, a gente vai, mesmo praticando as virtudes e o bem, na maioria do tempo, a gente vai acabar sendo atingido por esse mal. Quando a gente persistir nessas virtudes e nessas boas ações, a gente já não vai mais encarnar em mundos assim. Então, em mundos de provas e expiações, mesmo praticando bem as virtudes, a gente corre o risco de sofrer as ações do mal. Mas por que isso não é uma injustiça divina? Porque nós ainda temos defeitos e imperfeições que nos fazem encarnar em mundos assim. Aí está a justiça. E a gente encarna justamente mundos assim para liquidar os últimos resquícios de imperfeições que a gente ainda tem. Então a gente tem que cuidar para não confundir pessoas boas, honestas, com o espírito superior.
quando eu sou espírito superior, eu tenho a bondade, os bons sentimentos e as boas paixões de maneira plena. Nós não. É claro que nós temos bondade, bons sentimentos e boas ações na nossa vida, e muitas vezes na maioria do tempo. Mas é que a gente não tem só isso. E o fato de não ter só isso faz a gente ser espírito imperfeito e encarnar em mundos de provas e expiações. Então a gente encarna em mundo de provas e expiações, tem bons sentimentos e boas ações, pratica as virtudes, mas vez que outra a gente é atingido pelo mal que predomina nesse mundo. Se a gente prosseguir eliminando os vícios e desenvolvendo as virtudes, logo a gente se livra desse mundo. Mas se a gente se revoltar e começar a pensar que, bom, não vale a pena praticar o bem, porque mesmo assim eu sofro, eu prolongo a minha estadia em mundos assim. Mas o que é um fato? E é isso que precisa ficar muito bem entendido, porque o movimento espírita não entendeu. É que mesmo fazendo o bem no mundo desses que predominam mal, a gente vai em alguns momentos sofrer com esse mal. E mesmo espíritos superiores, quando encarnam aqui, mesmo eles sendo toda virtude, todo o bem, eles também sofrem. Eles também sofrem com o mal que aqui predomina. Basta que a gente veja as grandes almas que aqui por aqui passaram, que sofreram muito. A diferença é que esse sofrimento que eles acabam passando, eles não tinham necessidade. Não era uma punição. Eles sofrem porque eles escolheram vir aqui por amor para nos ajudar. A gente sofre mais porque a gente mereceu. Ah, mas mereceu como se o fulano é uma pessoa tão bondosa? Mas em outras encarnações ele não era. Então ainda são expiações que a pessoa passa. Mas ela não pode se revoltar e deixar de ser virtuosa, porque ela está sofrendo com o mal dos outros. Essa é a grande questão. Mas, deixando muito claro que ninguém, como ele termina ali, se pode gabar de estar de maneira absoluta salvo da maldade do mundo só porque pratica algum tipo de boa ação. E que nem ele diz, quem diz isso está demonstrando que não é um espírito bom, porque ela tem bons sentimentos e boas ações, mas ela ainda tem orgulho. Porque ninguém vai escapar do mal no mundo onde o mal predomina. E agora aqui falando do médium e respondendo a pergunta da carta, é por isso que mesmo esse médium, esse filho tendo sido bem intencionado, ele nutre ainda imperfeições que acabaram fazendo com que ele fosse enganado. Mas essa enganação não pode servir para que ele desista de praticar a mediunidade ou desista de praticar as virtudes ou desista da sua boa intenção. Porque aí ele estaria não passando bem por essa aprovação. Mas precisa ficar claro que mesmo tendo boa intenção, a gente vai estar sujeito ao mal e às mentiras. Por isso que não vai servir como argumento as pessoas que dizem que a obra nosso lar é 100% verdadeira porque foi um médium bom que recebeu. Não serve isso como argumento porque a gente está vendo. Mesmo sendo bom, o médium pode ser enganado. E aí, para finalizar, a resposta, abre aspas. Diz-nos a simples razão que os bons espíritos não podem fazer senão o bem, pois do contrário não seriam bons, e que o mal não pode vir senão de espíritos imperfeitos. Assim, as mistificações não podem ser senão de espíritos levianos ou mentirosos, que abusam da credulidade e que muitas vezes exploram o orgulho, a vaidade e outras paixões. Tais mistificações têm o objetivo de pôr à prova a perseverança e a firmeza na fé e de exercitar o julgamento. Se os bons espíritos as permitem em certas ocasiões, não é por impotência de sua parte, mas para nos deixar o mérito da luta, sendo a experiência que se adquire às suas custas a mais proveitosa. Se a coragem faltar, é uma prova de fraqueza que nos deixa à mercê dos maus espíritos.
Os bons espíritos velam por nós, assistem-nos e nos ajudam, mas com a condição de que nos ajudemos a nós mesmos. O homem está na terra para a luta. Ele precisa vencer para dela sair, senão nela ficará. É maravilhosa a resposta, profunda, impressionante a lógica e a profundidade do que está sendo dito, né? Ele começa mostrando, bom, é evidente que se você foi enganado, se um espírito mentiu para você, se um espírito fez mal para você, isso é proveniente do mau espírito. Os bons jamais fazem isso. Jamais. Agora, por que os bons permitem que isso aconteça? Não é porque os bons sejam mais fracos, mas eles permitem para testar justamente aquelas imperfeições que você ainda tem, mesmo que você tenha boas qualidades. Às vezes a pessoa é muito bondosa, caridosa, mas ela nutre certas paixões ruins, certos vícios, certos defeitos. É uma mistura. E a maneira de atacar esses vícios menores ou mais escondidos é justamente colocando essa pessoa à prova. E como é que coloca ela à prova? Fazendo ela passar por situações que vão mexer com essas emoções, para que ela perceba que ela ainda é imperfeita e tem coisas a resolver. Então, os bons espíritos permitem que ela seja provada, enganada, ou que o espírito tente a enganar para ver como é que esse médium vai se comportar. Para que ele perceba que ainda precisa se melhorar em vários pontos. Porque daqui a pouco a gente começa a fazer bem demais e a gente começa por orgulho. Vejam como o bem, ele pode no espírito imperfeito se misturar com orgulho. Eu começo a fazer muita bondade e eu começo a acreditar que eu já sou um espírito que eu não sou. E a melhor maneira de quebrar esse orgulho é como? Fazer você quebrar a cara e ser enganado pelos espíritos. Aí você vê, nossa, eu não sou tudo isso. Se a pessoa percebe que ela ainda não é tudo isso e procura se melhorar, ela passou pela aprovação. Agora, se a pessoa quebra a cara, é enganada, e aí ela se revolta ou ela quer negar que foi enganada, para ela não admitir que ainda tem imperfeições, ela vai ser ainda mais enganada. Vejam que é uma aprovação que a pessoa precisa saber passar, mas que vai passar. A gente precisa finalizar essa etapa mostrando que o espírito perfeito é uma mistura. Porque a gente fala espírito inferior, espírito imperfeito, a gente pensa nos cruéis, aqueles extremamente maus, mas a gente tem que pensar na gente. Nós somos uma mistura. Só que muitas vezes, como nós somos essa mistura, a gente olha para alguém que tenha boas qualidades, a gente acaba achando que ela é espírito superior, mas ela ainda não é. Como é o caso do próprio Chico, que era uma pessoa excepcional, mas a gente colocou ele a pecha de espírito superior que ele não era. E aí a gente deixou de analisar as mensagens que ele recebia, por raciocinar errado, e ele acabou recebendo mensagens mentirosas e a gente aceitou também. Por isso a importância da gente mostrar nessa etapa do projeto isso, porque a gente sabe que é uma das falas do movimento espírita. Achar que tudo que veio através do Chico, por ele ser bom, é correto. E aí a gente está vendo que não é assim, e de uma maneira muito simples, muito lógica de entender. E aí ele mostra, se a gente quiser, a gente está aqui para a luta. O mundo de provas e expiações é para isso. É para ser provado, é para passar por dificuldades, é para se esforçar para lutar contra as imperfeições. O mundo onde a gente vai ter tranquilidade é quando a gente sair daqui, evoluir e sair daqui. Aqui é o mundo de lutas. Então não adianta a gente reclamar das dificuldades, das imperfeições, da maldade, porque a gente é enganado. Não, porque esse planeta é assim. Mas a gente pode sair dele, vencendo a luta, vencendo as provações, eliminando as imperfeições. Notem como é simples, é lógico e é justo. Essa é a beleza do texto kardeciano e que nos ilumina para que a gente não caia na ingenuidade de avaliar aquilo que o médium Chico Xavier recebeu de maneira ingênua ou com raciocínios falsos. A gente encerra aqui mais um assunto da nossa introdução e vamos continuar na introdução e agora vamos entrar num próximo assunto no nosso próximo estudo. Até lá.